Olá, professor aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição Aprendendo com as Gerações Passadas. E essa lição 5 fala: Deus instrui seu povo a ser grato e fiel. Eu quero fazer uma pergunta, professor, aluno. Você já notou que você não precisa ensinar uma criança a ser mal educada? Ela por si, ela aprende sozinha. Mas os bons sentimentos, as boas coisas, sempre devem ser cultivadas. Você não precisa, por exemplo, uma terra, ela não dá uvas, a não ser se você cultivar a uva. Mas você deixar ela sozinha, ela vai crescer mato, capim e todas as pragas da terra. Então, todo bom sentimento, ele deve ser cultivado. E por isso, a lição fala: Deus instrui o seu povo a ser fiel e grato. Então, Deus está ensinando o povo a ser fiel e a ser grato. E aqui no texto áureo fala: quando, pois, tivermos comido e formos fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Então eu sempre digo que a gratidão, a pessoa ser grata, ela é a mãe de todos os bons sentimentos existentes na terra. Porque uma pessoa que ela é grata, ela vai ser fiel a Deus por Deus ter dado boas coisas para ela. E quando a pessoa ela é fiel no pouco, Deus vai colocar ela no muito, porque sabe que no pouco ela é fiel e também será fiel no muito. Mas se a pessoa não é fiel a Deus no pouco e não é grato pelo pouco que Deus está dando, Deus jamais iria colocar ela no muito, porque ela não seria grata e também não seria fiel. E no objetivo da lição, aonde você deve focar, tentar responder esses 3 pontos, o primeiro ponto fala: mostrar que há um propósito em tudo que Deus criou. Então, tudo que Deus cria é para um fim, é para um meio e também é para um propósito. Todo mundo foi criado para um propósito. E qual é seu propósito, professor? Seu propósito, aluno? Será que você já reconheceu o propósito de Deus para a sua vida? Ou será que você está nessa terra, assistindo esse vídeo, participando da escola bíblica dominical, na igreja que você frequenta, ou você está lá pelo mero acaso? Não, eu acredito que você tem um propósito aonde você está. Se você está na sua igreja, você está assistindo esse vídeo agora, ele é igual esse vídeo aqui, ele tem um propósito de levar subsídios para aluno e professor da escola bíblica dominical. Então, tudo que é feito, tudo que é criado é para um propósito. Assim como esse blazer é criado para um propósito, essa camisa é criada para um propósito. Essa revista da Escola Bíblica Dominical também ela foi feita com propósito. Então, tudo foi criado na Terra com propósito. Com Deus não seria também diferente. E o segundo ponto fala: reconhecer a dificuldade da fidelidade a Deus no meio da bonança. E o terceiro ponto fala: compreender que o sucesso é fruto da obediência a Deus e do esforço pessoal. Então, o sucesso ele é fruto do relacionamento, de você andar com Deus e também do esforço pessoal seu. Porque aquilo que é possível você fazer, Deus não irá fazer nada. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer nada. Mas aquilo que você não pode fazer, Ele irá mover até o céu e a terra para realizar para você. Então, não adianta a pessoa ficar orando: ó Senhor, me enche da tua palavra. Sendo que você, aluno, você, professor, você pode estudar a palavra de Deus, pode fazer curso teológico e também você pode buscar subsídios para agregar no seu ministério. Mas se tratando da revelação da palavra de Deus, você pode orar para Deus te dar revelações profundas. Mas primeira coisa, tem que acontecer um esforço seu de tentar entender a palavra de Deus, buscar conhecimento para encher seu coração da palavra dele. Aí você vai orar pedindo a Deus a graça. Por isso que fala: crescer na graça e no conhecimento. Então, aquilo que você pode fazer, Deus não irá fazer por você.
mas pode deixar a par do impossível que ele vai fazer para você. Por isso que o sucesso ele é agregado, relacionamento com Deus, esforço pessoal. Então, se você ora para Deus te dar um trabalho, mas você não sai de casa, não entrega nenhum currículo, como que fica? E aqui eu vou falando os pontos que me chamou muita atenção, igual aqui no ponto 1, tópico 1. Os herdeiros da terra, da boa terra. Não entrareis na terra pela qual levantarei a mão, para vos habitar, salvo Josué e Caleb. Então nesse texto ele fala que aquela geração não iria entrar na terra a não ser Josué e Caleb e os filhos abaixo de 20 anos, porque aquele povo, eles duvidou, eles murmurou, eles não deram crédito à palavra de Deus. Por isso Deus falou, ó, essa geração incrédula nenhum vai entrar. Então quando uma pessoa ela substitui o sentimento de gratidão pelo sentimento de ingratidão, ela ser ingrata. Quando ela substitui a fé por dúvida, a pessoa ela nunca vai viver para galgar as bênçãos do Senhor. Então, às vezes, Deus fala, olha, você vai ser um grande missionário, um grande pregador, mas se você não busca a Deus, você não faz um curso teológico, você não estuda, você não ora, não jejua, não consagra, você só fica dormindo, como que você vai tomar posse dessa bênção? Então, para você entender, então Deus tinha prometido uma terra para aquele povo, mas já tinha outros povos. Para eles tomar posse daquela bênção, eles teriam que tomar por violência. Então Deus te promete uma bênção, mas você, para tomar posse da bênção, você tem que desapossar o inimigo. Você deve desapossar ele para você tomar posse da bênção de Deus. Então, toda vez que você murmurar, em vez de ser grato, você não ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, Deus irá tomar de você tudo aquilo que Ele já te deu e dará a outra pessoa que é grata. Assim como Ele fez com Saul. Saul não valorizou a promessa, não valorizou a unção dele de rei, não valorizou o que Deus tinha ordenado a ele. Deus arrancou o reinado de Saul e deu Davi. Do mesmo jeito que ele fez também com que ele faz. Então, toda vez que uma pessoa ela não é grata a Deus, não cumpre o que Deus fala, só murmura, só reclama, quer oferecer sacrifício no lugar de obedecer, ele irá colocar uma pessoa segundo o coração dele no seu lugar. E aqui, ó, no ponto 1, tópico 3, também me chamou a atenção. Tudo tem um propósito. Então, como eu já falei, tudo nessa terra, tanto na terra como no céu, existe um propósito. Igual o propósito dos serafins são louvar. O propósito dos anjos são mensageiro. O propósito dos querubins são anjos de guerra. Então, eles são guerreiros. Então, o arcanjo Miguel, o propósito dele, ele é chefe dos anjos, dos seres angelicais. Então, os 24 anciões têm um propósito. Então, todo o céu lá, tudo que foi criado no céu, foi para um fim, um propósito de adorar a Deus. E tudo que Deus criou na terra também é para esse fim, propósito de adorá-lo, de exaltar. Mas dentro desse ministério de louvar e adorar, tem pessoas que foram chamadas para pastorear, outros para servir, outros para louvar. E é sua obrigação de descobrir esse propósito, orando, pedindo a Deus orientação. Que eu sempre orei a Deus pedindo, Senhor, me revele tudo. Ele nunca me revelou tudo, mas sempre, todo dia Ele me dá uma instrução nova, assim como Ele fez com aquele povo. Então, nessa busca pelo seu propósito, professor, do seu propósito, aluno, Deus não vai te dar tudo de uma vez, Ele vai te dar passo, todo dia vai te falar uma coisa, para você criar dependência dEle. Se Ele te revelar tudo de uma vez, talvez você falar, não preciso mais de Deus, eu já sei o que eu tenho a fazer. E aqui no tópico 2 fala os níveis da terra prometida. Então aquele povo
eles tinham três coisas, eles tinham três problemas. Então, o primeiro problema é o problema da riqueza. A terra em que comerás pão sem escassez, não lhe faltará nada. Pois quando tiveres comido, você de fato louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Então, muitas pessoas, por isso Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, ali também estará teu coração, porque as riquezas, às vezes, ela é um problema para muitas pessoas, que muitas pessoas, antes delas não terem nada, elas eram totalmente devotadas a Deus. Aí quando Deus abençoa elas, elas adquirem riqueza, o Senhor Deus concede riqueza para elas, elas abandonam o caminho do Senhor, elas se infartam de pão e esquecem de Deus. O segundo problema que eles tinham é o problema do crescimento. E se tiveres aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, acrescentará teu ouro, se multiplicará tudo que tens. A riqueza produz fama, o crescimento torna-se algo natural e comum. Então muitas pessoas elas começam o ministério, quando elas começam a crescer, ser vista, elas acham que são estrelas e tomam para si a glória que pertence a Deus. Então muitas pessoas elas se perdem no crescimento, no sucesso profissional ou pessoal, ou no ministério, sempre elas se perdem no crescimento. E o terceiro problema é o problema do esquecimento. Então, as pessoas, às vezes, elas esquecem de Deus. Então, por isso que sempre Davi, ele faz essa auto-reflexão. Ó, minha alma, lembra-te de Deus, lembra-te de quem tu era. Ele te tirou lá de trás das ovelhas machadas, malhadas, e hoje você é rei de Israel. Lembra-se, minha alma, de Deus, não te esqueça de nada. Então você deve sempre fazer essa reflexão, de lembrar todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida, para você não esquecer de nada. E agora, para finalizar aqui, eu quero falar sobre o ponto 3, tópico 2. Deus sempre cumpre as alianças que Ele faz. Então, Deus ele sempre preza pelas promessas que Ele faz. Pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não há de passar. Deus prometeu para Abraão que iria dar uma grande nação, e Ele cumpriu. Então, toda promessa que Deus te fez, professor, que Deus te fez, aluno, Ele sempre vai cumprir. E você deve lembrar-se que o seu propósito, Deus não criou nós para nós ter um grande ministério, para nós ser famosos, nada. Deus nos criou para nós ter um relacionamento pessoal com Ele. É lógico que através desse relacionamento pessoal com Ele, pode surgir um ministério de cura, de prosperidade, de avivamento, que nossa geração ela está precisando muito de avivamento, porque o avivamento por si só, ele gera a santidade. Então daí, do seu relacionamento com Deus, pode surgir sempre grandes ministérios. Então o propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento aberto. E tudo que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Obrigado, até a próxima aula.